fã de quadrinhos, trazendo o último vídeo de 2022. E quem é inscrito no canal há mais tempo já sabe o que isso significa. Hoje é dia de melhores e piores. Aquele vídeo especial de final de ano, onde eu sempre faço meio que uma retrospectiva aqui do canal, falando um pouco sobre os quadrinhos que eu mais gostei de ler no ano, os quadrinhos que me decepcionaram, enfim. E para quem já acompanha esse tipo de vídeo há um tempo, já sabe que eu sempre começo pela seguinte ordem. Primeiro os filmes, baseado nos quadrinhos, depois séries, e aí a gente entra de fato na parte dos quadrinhos. Então, bora lá, vou começar falando um pouco sobre os filmes baseados no universo de super-herói. Heróis não matam pessoas. Pois eu mato. O melhor filme de super-heróis que eu assisti esse ano foi Adão Negro, porque, na minha opinião, é um filme divertidíssimo. Ele tem um roteiro bem simples, mas ele se propõe a ser um ótimo filme de ação e ele consegue. O The Rock, esse cara ele nasceu para ser o Adão Negro, ficou bem bacana a interpretação dele, né? Ele conseguiu captar a essência do personagem com aquele ar de arrogância, prepotência e tudo mais. E eu sei que muitas pessoas conhecem o Adão Negro como um vilão. Eu conheci o personagem nas HQs dessa forma também. Só que em algumas histórias ele acaba sendo também um anti-herói. E o filme ele acaba pegando justamente esse lado do personagem, tendo essa pegada de anti-heroísmo. É um filme muito bacana e para quem está de saco cheio de assistir as últimas publicações da Marvel, os últimos filmes da Marvel, vale muito a pena Adão Negro. Tá bom. Falando em Marvel, o pior filme de super-heróis que eu assisti esse ano, disparado, foi Thor, Amor e Trovão. E assim, quando eu estava escrevendo o roteiro para esse vídeo, eu fiquei realmente em dúvida se eu colocava Thor, Amor e Trovão ou Morbius, que também é outra bomba, é outra porcaria, é outro lixo, essa que é a palavra. Mas eu achei Thor, Amor e Trovão pior ainda, porque, na minha opinião, não dá para esperar nada de Morbius. Só que a gente espera alguma coisa do Thor, por ser um personagem bem importante na Marvel. Quando saiu os trailers, a gente viu que ia ter a Thor, Jane Foster, ia ter também a questão do elenco do filme também. Eram de atores muito bons, o Christian Bale, por exemplo, está lá no filme também. Só que é um roteiro tão babaca, é um roteiro tão porco, que, assim, não dá pra dizer que aquilo ali é o Thor. E eu fiquei muito chateado porque, por exemplo, eu gosto muito da personagem Thor, Jane Foster. Eu tenho aqui algumas HQs dela. Eu acho ela uma personagem excelente. Só que os caras do filme fizeram uma verdadeira porcaria. Então, pra mim, Thor, Amor e Trovão consegue ser ainda pior que Morbius. A melhor série de super-heróis é Sandman, da Netflix. Olha lá, hein? A Netflix já apareceu aqui nesse vídeo, eu justamente falando mal dela por causa do Death Note, mas dessa vez os caras acertaram, os caras trouxeram uma série bem bacana, que bebe bastante dos quadrinhos, e assim, eu confesso que eu estava com o pé atrás em relação à série, por conta da Netflix, porque a Netflix ela vinha deixando muito a desejar, mas dessa vez os caras acertaram na fórmula e trouxeram uma série muito bacana. Claro, algumas coisas eles tornaram mais leves, porque realmente não dá para adaptar tudo do quadrinho, afinal de contas Sandman é uma obra bem macabra, tem trechos ali pesadíssimos e os caras eles não iam adaptar tudo aquilo. Mas foi uma boa série que eles fizeram, e me surpreendeu positivamente. Infelizmente, Cavaleiro da Lua fica, na minha opinião, sendo a pior série que eu assisti esse ano. Eu digo infelizmente porque eu gosto do personagem nos quadrinhos, eu tenho algumas HQs dele e eu acho bem divertido. Só que na série eu acho que o pessoal extrapolou demais, ela se torna ali uma série muito chata. Eu já assisti mesmo na marra porque estava achando realmente um saco essa série. E assim, ela não é totalmente ruim, mas para mim ela foi muito monótona, muito sem graça. E teve momentos que a série ficou até torturante para mim, para estar assistindo ela. Eu sei que talvez alguém pergunte, Igor, e a série da She-Hulk? Que o pessoal também
fala muito mal e tudo, essa eu confesso para vocês que eu não assisti nenhum episódio. Então, a que eu assisti e que eu não gostei foi Cavaleiro da Lua, e fica ela como a pior série de personagens em quadrinhos que eu assisti em 2022. O melhor quadrinho nacional que eu li em 2022 foi Salve. A minha edição eu emprestei ela para um amigo meu, mas posso falar para vocês que foi um título muito bacana, que na verdade quando eu soube da publicação desse material, eu fiquei com uma expectativa muito grande para ter esse gibi em mãos, e valeu muito a pena. A leitura, embora ela seja ali um gibi bem fino, né, mas ela constrói um clima de suspense, porque ela aborda os índios que moravam aqui no Brasil há muito tempo atrás, a sua relação com as suas divindades, e na trama começa a surgir um determinado mistério, e aquilo ali vai pegando a atenção do leitor, até quando surge algumas criaturas místicas que estão por trás desse mistério. E o final do quadrinho é espetacular, ele pega o leitor totalmente desprevenido, porque acontece ali uma coisa muito impactante, e já é literalmente na última página do gibi, que é para deixar a gente com curiosidade, né? E quando eu terminei de ler essa obra, eu fiquei só imaginando como é que seria a continuação daquilo e tudo mais. E eu soube que agora em 2023 vai vir o volume 2 via Catarse. Ao total serão 5 edições, e com certeza eu vou atrás, porque eu gostei muito desse volume 1 de Salve. Eu não tenho nenhum gibi nacional que eu li, que eu achei ruim, então vamos pular para a parte dos mangás. Bom, e no campo dos mangás eu tenho 2 obras para indicar como as melhores leituras que eu fiz no ano de 2022. O primeiro é a Divina Comédia volume 1, né? É a visão que o Go Nagai ele tem em cima dessa obra fantástica, espetacular, tida por muitos aí como a maior obra literária de todos os tempos, né? E para quem não conhece, a Divina Comédia, ela conta a história de Dante Alighieri, um aristocrata da sociedade italiana, que ele está perdido no meio de uma floresta, e quando ele vai ser destroçado por bestas selvagens, aparece então o anjo Vigílio em seu auxílio e lhe revela que ele tem uma tarefa, que para cumprir essa tarefa ele vai precisar passar pelos 9 ciclos do inferno. É uma obra muito bacana, é um mangá com trechos bem assustadores, até bem pesados, justamente porque o Dante ele passa por toda essa parte do inferno, e tem muitas almas sofrendo, tem muita tortura, tem muitas cenas bem marcantes. Eu comprei já o volume 2, estou aguardando chegar, mas eu posso, sem sombra de dúvidas, sem medo algum, indicar a Divina Comédia volume 1 como uma leitura espetacular. Quem nunca leu aí essa obra, eu recomendo bastante, e estou na expectativa para chegar ao volume 2 e finalizar a obra. Um outro mangá que eu li agora no finalzinho de 2022 e que eu gostei demais é Bibliomania. Bibliomania é uma obra surpreendente, fantástica, enigmática e macabra. Eu resolvi apenas citar ela aqui por alto, porque eu vou fazer um vídeo detalhado falando sobre essa obra, e vai ser o primeiro vídeo aqui do canal de 2023. Então, por hora eu posso apenas falar o quanto eu gostei dessa obra, e estar indicando para vocês também estarem lendo Bibliomania. Infelizmente é uma obra que ainda é inédita aqui no Brasil, e o modo que eu encontrei para ir atrás desse material foi justamente lendo através das scans. Bom, vamos falar agora um pouco sobre os quadrinhos da Marvel. Nesse ano de 2022 eu li muita coisa divertida da Marvel, e as 2 melhores leituras que eu fiz da editora foram as seguintes. A primeira foi a capa vermelha do Wolverine, onde aqui na trama o roteirista ele coloca o Wolverine caçando a mística, e nessa busca pela mutante ele vai acabar lutando contra várias pessoas. É uma edição muito violenta, é uma edição bem sangrenta mesmo, e com um final surpreendente. Foi uma leitura que eu fiz de uma maneira totalmente despretensiosa, mas que mostrou-se muito boa. E o outro título, esse infelizmente eu não tenho o gibi em mãos para mostrar, porque
é um material inédito aqui no Brasil, é Justiceiro no Espaço. Eu cheguei até a fazer um vídeo aqui para o canal falando um pouco sobre essa história, né? E na trama o Justiceiro ele tem sua família assassinada por bandidos intergalácticos, por uma gangue intergaláctica. E aí ele parte pelo cosmos em busca de vingança. É uma história muito massa, muito sangrenta, mas que infelizmente não foi publicada aqui no Brasil. Vale muito a pena você que está vendo esse vídeo aí, que gosta do Justiceiro, baixar o scan dela para estar lendo. Bom, o pior quadrinho da Marvel que eu li nesse ano foi Homem-Aranha, 99 Problemas. Eu até postei um vídeo recente fazendo uma resenha desse material. E é como eu falei naquele vídeo. A ideia do quadrinho é bacana, a ideia é legal, só que a execução infelizmente é péssima, trazendo assim uma leitura extremamente rasa, momentos que o roteirista realmente ele não sabe para onde levar a história, né? E por isso muitas pessoas colocam essa aqui talvez como a pior história do Homem-Aranha. Eu acredito que não chega a tanto, né? Mas infelizmente é sim uma história ruim do Homem-Aranha. Da DC eu separei aqui 3 materiais como sendo as melhores leituras da editora que eu fiz nesse ano. O primeiro foi Fábulas. Aqui eu peguei o último volume, porque eu consegui adquirir ele recentemente, mas eu ainda não li a obra por completo, porque ainda está faltando algumas edições. Mas até onde eu li de Fábulas, é uma leitura, caramba, espetacular, magnífica, veste no mais alto nível, e eu recomendo pra caramba isso aqui. Eu fiz até um vídeo no canal falando um pouco sobre essa leitura. É simplesmente maravilhosa. Um outro título que eu li aqui da DC que eu gostei muito foi esse aqui, a saga do Batman, volume 17. Eu peguei esse material justamente por conta da história principal, que é Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas. E eu já tinha ouvido falar dessa história há muito tempo atrás. Ela saiu em 2 formatinhos pela Abril, e eu ia atrás desses formatinhos, mas quando eu soube que ela ia ser relançada aqui na saga do Batman, eu preferi ir atrás logo dessa republicação aqui. E é uma história espetacular, com uma pegada muito forte de terror, de sobrenatural, onde na trama, que ela é escrita pelo Peter Milligan, ele coloca um charada cometendo inúmeros crimes, e cabe ao Batman tentar solucionar esses crimes para evitar que mais pessoas morram. E nessa luta contra o tempo, o Batman, sem se dar conta, ele acaba fazendo o jogo do charada. O charada ele acha ali um livro e tenta fazer um determinado ritual, e para isso ele acaba usando o Batman sem que o Homem-Morcego se dê conta. Tem cenas aqui que são realmente impactantes demais, que eu até acho difícil hoje um quadrinho, principalmente de um super-herói do Batman, está trazendo para o público, mas vale muito a pena. A minha única ressalva, e até uma coisa bem boa em relação a essa capa aqui, eu não gosto dela. Eu acho que as capas originais que saíram dos formatinhos são muito mais bonitas e assustadoras, combinaria bem melhor. Mas minha única crítica é somente essa mesmo. A história em si é excelente. E finalizando, aqui, o último título que eu peguei recentemente para ler, né, eu comprei o gibi em 2021, mas não tinha lido ainda, esse monstro aqui, Crise nas Infinitas Terras. Eu não vou comentar nesse momento um pouco sobre a história nem nada, porque eu pretendo fazer um vídeo mais para frente falando um pouco sobre essa obra-prima aqui. Bom, esses foram os 3 melhores materiais que eu li da DC nesse ano. A pior leitura que eu fiz da DC é essa aqui, do Vampiro. Essa minissérie aqui, na minha opinião, ela é simplesmente horrível. Ela é muito chata. São edições bem finas, mas eu confesso para vocês que eu demorei quase uma semana para finalizar essas 2 edições aqui, porque a leitura é extremamente chata, né? E assim, é uma boa ideia, só que mal aproveitada, infelizmente. Na trama, ela mostra que alguns vampiros eles acabaram tomando conta
do tráfico de droga em uma determinada cidade. E os caras viram praticamente barões, né, controlando ali todo o submundo. Só que aí o principal líder dessa quadrilha, ele morre e os seus herdeiros acabam brigando para ver quem vai ser o novo chefe. Embora esse roteiro, essa premissa, melhor dizendo, seja interessante, seja bacana, a execução é extremamente péssima, terrível. Então, por conta disso, Clube Vampiro fica como a pior leitura da DC que eu fiz nesse ano. É realmente uma leitura muito chata, muito arrastada. Os melhores títulos que eu li da Bonelli foram os seguintes: Cassidy, Saguaro, Morgan Lost e Hell Noir. Não vou comentar nesse vídeo aqui um pouco sobre as histórias e tudo, até porque recentemente eu fiz um vídeo, né, Bonelli de A a Z, onde naquele vídeo lá eu falo de maneira detalhada o que eu acho sobre os personagens da Bonelli. E obviamente eu cito esses aqui lá naquele vídeo. Então, se vocês quiserem ver a minha opinião detalhada sobre esses gibis aqui, dá uma olhadinha lá, tá bom? Mas posso falar para vocês que foram leituras espetaculares. Geralmente Bonelli tem um nível de qualidade altíssimo. E esse ano não teve nenhuma história da Bonelli que eu li e que não gostei. Então, a parte de pior gibi da Bonelli vai ficar em branco e vamos lá pular para gibis alternativos. O melhor gibi alternativo que eu li esse ano, gibi alternativo que eu falo é aquele que não saiu no mainstream, nem Marvel, nem DC, nem nada disso. Foi O Boxeador. Aqui é uma obra espetacular que mostra um boxeador de origem judaica, que ele acaba sendo capturado durante a Segunda Guerra Mundial e ele tem toda a sua vida mudada, praticamente destruída, e é um gibi espetacular, magnífico, só que é uma leitura muito triste. Mostra como a vida do cara, ele tinha uma vida até o momento que ele é capturado pelos alemães. Depois disso, a vida do cara vira um inferno. Mesmo quando ele consegue sair dessa situação, ele passou por traumas tão grandes que nada mais vai voltar a ser como era antes, né? Coisas que ele deixou para trás, infelizmente, se perderam com o tempo. É uma leitura muito massa e o protagonista em si, ele luta realmente pela sua vida. Isso porque, como vocês veem aqui, ele é um boxeador. E quando ele está lá nos campos de concentração, que os nazistas acabam sabendo que ele praticava boxe, ele é obrigado praticamente a lutar todo dia, sendo que dos dois lutadores, quem perdesse seria executado. Então, imagina o psicológico do cara numa situação dessas. É uma leitura realmente nota 10, mas como eu falei, é uma leitura bem triste também. Infelizmente eu vou colocar aqui como a pior leitura alternativa que eu fiz, Assumiram, o Sentinela dos Sonhos. E eu digo infelizmente porque quem acompanha o canal há mais tempo sabe que lá atrás eu fiz um vídeo comentando sobre esse título que ia chegar aqui no Brasil e me parecia ser uma leitura muito bacana. Hoje eu não tenho mais o gibi em mãos, né? Eu vendi ele, mas quando eu comprei para ler, eu estava com uma expectativa muito grande porque a sinopse parece ser muito interessante, né? Ela fala que a humanidade alcançou a paz, só que isso acabou trazendo um estado de monotonia das pessoas, né? Literalmente ninguém fazia mais nada, todo mundo só ficava parado esperando pela morte. E aí essa sociedade, eles resolvem contratar um mercenário para ele voltar no tempo e capturar algumas personalidades históricas para trazer eles para a era atual e entreter o povo. Aquela velha história de político, pão e circo. E por mais que a sinopse seja muito interessante, eu não gostei tanto da leitura, não gostei como o modo se desenvolve. Tem coisas ali que realmente é uma leitura... Ele é um quadrinho argentino e tem muita coisa que acaba que a gente não entende 100%. Né? Eu acho que quem disser que entendeu 100% daquilo
ou a pessoa é muito conhecedora mesmo da cultura argentina, ou talvez ela esteja exagerando. Eu digo isso numa boa mesmo, porque eu conversei com várias pessoas que leram El Sueñero e tiveram a mesma impressão que a minha, ficaram sem entender alguns pontos e tudo. E assim, é algo que eu achei que fosse por um lado, só que a história vai totalmente por outro. Quando eu digo que eu não gostei dessa obra, eu não estou dizendo que ela é ruim, como por exemplo Clube do Vampiro, que eu falei há pouco. Mas não é uma leitura que foi para o meu gosto, infelizmente. A melhor notícia que eu tive no mundo dos quadrinhos desse ano é a continuação de Berserk. Quem lê Berserk sabe o peso que essa obra tem. É uma leitura espetacular, mas não é uma leitura para muitos, porque tem coisas bastante chocantes aí. Mas infelizmente o autor Kentaro Miura faleceu e os fãs acabaram que ficaram sem saber se a obra ia ter um final ou não. E esse ano, felizmente, o assistente do Kentaro Miura, ele deu entrevistas falando justamente que ele e uma equipe iam continuar a obra. Eu acredito que o Kentaro Miura deve ter comentado com ele o que ele pensava para o final de Berserk, e até alguns capítulos já saíram esse ano. Eu fico extremamente feliz, porque eu acho que Berserk é uma obra grandiosa demais para ficar sem final. Então, para mim, essa foi a melhor notícia relacionada ao mundo dos quadrinhos. A pior notícia no mundo dos quadrinhos, infelizmente, são os reajustes da Panini, são os preços elevados que ela está cobrando em cima dos seus materiais. E confesso para vocês, viu? Está cada vez mais difícil ser leitor de quadrinho aqui no Brasil. Olha uma edição, por exemplo, Bill Raio Beta, que saiu recentemente, e até o presente momento que esse vídeo está indo ao ar, eu não consegui pegar esse material, porque olha só o preço que eles estão pedindo, é uma coisa absurda, está perdendo a mão, e eu me pergunto onde é que isso vai chegar. Um outro exemplo, ainda mais gritante, é o Esquadrão Suicida da DC, por aquele selo Vintage, né? Que do volume 1 para o volume 2 já teve um grande aumento. Então, assim, eu tenho o volume 1 na minha coleção, inclusive é uma leitura muito massa, que é a fase do John Ostrander. Só que o volume 2 eu não consegui pegar ainda, porque teve esse aumento absurdo, né? E aí os caras aumentam, jogam o preço lá para cima, depois dá ali R$20 de desconto, entre aspas, né? E acaba que boa parte dos leitores não conseguem pegar esses materiais. Eu até poderia, né? Mas eu julgo que está no preço muito elevado. Antes de tudo, eu sou amigo do meu bolso, então eu vou tentar esperar uma promoção, uma boa promoção, né? Não essas enganações que estão fazendo ultimamente, mas realmente está difícil ser colecionador aqui no Brasil, viu? Para mim, esses aumentos, aumento atrás de aumento, reajuste, é a pior notícia, né? Sempre que a Panini faz uma live, eles anunciam lá vários e vários relançamentos e no final, reajuste. Então, tá difícil, tá complicado ser colecionador hoje em dia. As duas principais metas que eu consegui concluir esse ano, primeiro foi pegar a coleção completa de Homem-Aranha 2099. Eu vou mostrar aqui só o último número, mas quem acompanha aqui o canal sabe, há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu mostrava praticamente a minha coleção completa. Faltavam só 2 números e eram 2 números fáceis de serem achados, e sem muito trabalho eu consegui achar esses números. Então fiquei muito feliz por ter os 39 gibis na minha coleção e principalmente consegui completar isso aqui, ó. Consegui ter na minha coleção finalmente Lobo versus Máscara. Há muito tempo eu estava atrás desse material. É um material difícil de ser achado, na minha opinião, na minha realidade. Vale sempre relembrar vocês que eu moro numa cidade que não tem sebos, não tem livrarias, nem nada do tipo. Então, no meu caso, é só a internet mesmo. Só que conversando com outras pessoas que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, os caras falaram também que está difícil achar essa minissérie Lobo versus Máscara. E depois de muito tempo procurando, finalmente eu encontrei ela por um preço que estava até legal.
Eu já tinha encontrado essa minissérie já há algum tempo atrás, só que o vendedor na época estava cobrando um preço muito caro, então eu resolvi deixar passar, né? E de vez em quando eu ficava todo dia dando uma olhada em vários sites, vários sebos, grupos de venda do Facebook, e valeu a pena. Eu dei a sorte de encontrar uma vendedora vendendo por um preço que não estava tão absurdo, não estava tão caro, e finalmente pude ter na minha coleção essa minissérie aqui, Lobo vs Máscara. E fechando o vídeo, uma meta que eu não consegui cumprir ainda, mas que com certeza eu vou conseguir no ano que vem, é fechar os 22 gibis da série Fábulas. Hoje, na minha coleção, faltam o número 19, número 20 e número 21. São difíceis de ser achados, principalmente por um preço bom, mas eu não vou desistir. O volume 17, esse aqui que eu estou mostrando, estava esgotado também, estava em falta na minha coleção e tinha vários vendedores pedindo 100, 150 reais. Comprei ele por 20 reais, já com frete incluso, né, no sebo que eu encontrei revirando a internet. O volume 22 também, mesma coisa, esse eu paguei um pouquinho mais caro, 25 reais já com frete incluso. Mas ainda está faltando esses 3 números, só que eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu tenho paciência para estar revirando a internet aí até achar algum sebo que esteja vendendo esses determinados gibis por um preço bem acessível. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho, mas é sempre bacana estar aqui fazendo meio que essa retrospectiva de final de ano. E aproveito o momento para desejar para todos um excelente fim de ano, um Feliz Natal para todo mundo, um próspero ano novo e que tenhamos aí um ótimo 2023. Tudo de bom para todos vocês, para a família de vocês, para as pessoas próximas, tá certo? E nos vemos no ano que vem. Até a próxima. Falou, valeu, fui!